Salmo 70 diz assim: todos aqueles que amam a salvação, digam sempre, Deus é grande. Vou dar outra oportunidade para vocês. Todos aqueles que amam a salvação, digam sempre, Deus é grande. Amém, Deus. Obrigada, Pai. O Senhor é grande. Amém, que bom. Bom, eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra bem básica, mas para mim extremamente profunda. E eu queria começar dizendo que eu tenho estado ultimamente, já há algum tempo, muito insatisfeita com a minha capacidade de descansar em Deus. Embora eu seja uma mulher que ora, uma mulher que lê a palavra, uma mulher de Deus, e por isso mesmo, muitas vezes eu me constranjo comigo mesma, dizendo, Deus, como eu posso estar preocupada com isso? Como é que eu posso? Mateus 6, Jesus fala que os pagãos, aqueles que não creem em Deus, é que ficam preocupados com o que vai comer, beber, onde vai dormir. Eu olho para mim muitas vezes e falo, Deus, eu estou parecendo uma pagã, porque eu estou preocupada com isso. Então, eu tenho já há algum tempo, nesse lugar de desconforto mesmo, eu tenho dito para Deus, Senhor, eu quero ser menos ansiosa, eu quero ser menos preocupada, eu quero aprender a descansar no Senhor. Toda a ansiedade, ela fala de uma necessidade de controle. Quando nós nos vemos sem controle de uma situação, nós ficamos ansiosos, preocupados. E eu tenho dito, como pode? Eu tenho um Deus, Criador de todas as coisas, um Deus altíssimo, um Deus poderoso, soberano. E Ele diz que eu posso chamá-lo de Pai, de Abba. E como que eu fico nesse lugar ainda de ansiedade, de preocupação? Eu tenho buscado isso insistentemente. Eu não sei se vocês se identificam comigo. Gostaria até que não. Gostaria que não. Gostaria que vocês falassem assim, nossa, pastora, você está mal, hein? Eu estou tudo bem comigo, eu não me preocupo, eu me descanso sempre. Eu quero chegar nesse lugar. Eu quero chegar no lugar do descanso. O mundo pode estar se acabando, mas eu vou estar firme na rocha. Firme na rocha. E sabe por quê? Porque eu conheço o meu Deus. Dentro dessa minha oração, o Espírito Santo veio falando comigo que, então, eu deveria aprender e orar duas coisas. Primeiro, eu deveria buscar uma maior consciência do quanto eu dependo de Deus. Primeiro, buscar a consciência do quanto eu sou dependente de Deus. Nós perdemos essa consciência no meio do dia a dia. Nós achamos que o nosso trabalho nos dá as coisas, nós achamos que as nossas riquezas, a nossa força, a nossa inteligência, e nós vamos perdendo a noção do quanto nós somos dependentes de Deus. A outra coisa que Deus falou para eu orar, então começa a orar, aumenta a sua confiança em mim. E a partir daí, insistentemente, constantemente, diariamente eu tenho feito essa oração, o Senhor me ensina a descansar no Senhor. Senhor, aumenta a minha consciência do quão dependente eu sou do Senhor. Senhor, aumenta a minha confiança no Senhor. Eu não sei, querido, mas, lógico, a confiança ela está diretamente ligada à fé. E muitas vezes nós fazemos os nossos alvos no início do ano, e a gente não coloca, Senhor, eu quero que esse ano minha fé cresça, minha confiança no Senhor cresça. Esse é um objetivo nosso, a nossa fé e a nossa confiança, ela precisa crescer gradativamente, amém? A confiança que eu tinha o ano passado não pode ser a mesma que eu tenho hoje em Deus, e sabe por quê? Porque pressupõe-se que hoje eu conheça mais o Senhor do que eu conheço há um ano atrás. E quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu posso confiar nele e mais eu posso descansar nele. Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu quero te conhecer mais.
Eu quero mais do Senhor, eu preciso conhecer algo novo do Senhor, vislumbrar algo que eu ainda não vi, não toquei, não experimentei. Salmo 9:10 fala que aquele que conhece o nome do Senhor confia nele. Então, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vou ter consciência de que eu dependo dele. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais consciência eu tenho de que eu dependo dele, mais confiança nele eu tenho, então mais eu posso descansar. Porque eu sei que ele permanece a rocha inabalável. Quantos aqui desejam aprender mais do descanso em Deus? Eu creio, gente, que a nossa sociedade está necessitada disso mais do que tudo, porque nunca se viu uma geração mais ansiosa, uma sociedade mais ansiosa do que nós vivemos atualmente. E eu não estou falando só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Dentro da igreja. O ponto, não sei se eu vou terminar hoje, mas o ponto é que quando nós dizemos para Deus, expande a minha consciência do quanto eu dependo do Senhor, sabe o que vai acontecer? É necessário que eu esteja em situações onde eu dependa dEle. É necessário eu estar em situações onde eu perca o controle. Você perde o controle. Quando você perde o controle, você está num lugar extremamente frágil, dependendo de Deus. Então, quando eu fiz essa oração, eu confesso para vocês que eu não sabia para onde Deus ia me levar, o processo que Deus ia me levar. Porque quando a gente faz essa oração, é mais ou menos dizer assim, Senhor, me leva para um lugar onde eu perca o controle, e o controle é todo seu. E embora a gente queira muito que o controle seja de Deus, meus queridos, nós temos que assumir que nós temos uma baita dificuldade de abrir mão do controle. Esse lugar de insegurança. Eu já falei aqui, repito, até porque essa situação, eu, Erle, minha família, o ano passado, março do ano passado, nós vivemos uma situação onde Deus tirou o chão dos nossos pés e até hoje não colocou direito ainda. Então, nós estamos ainda nesse lugar de muita dependência de Deus. Dependendo de que Deus haja, porque senão não tem solução. E esse ano, de março para cá, foi um ano onde nós fomos triturados, esmagados, onde nós fomos humilhados. E quando eu falo de humilhação, eu estou falando de aquela humilhação que Deus faz, e eu quero ler sobre isso com vocês, que tira a sua autossuficiência, que tira o seu controle, que tira toda a sua vaidade, que tira o orgulho do seu coração. Aquela humilhação assim que faz você enxergar que Deus é grande, que você é muito pequeno, que você é insignificante. E nós temos vivido ainda essa situação, Deus tem me lembrado, é uma oração que Deus responde essa. O quanto, todos os dias, eu preciso me lembrar o quanto nós somos dependentes de Deus. E o fato, meus queridos, eu digo que, eu acho que o pior ano da minha vida, um dos piores, foi 2020, acredito que da maioria de vocês também. Quem aqui passou pela pandemia? Espero que todos, Foi um ano dificílimo para nós. Dificílimo porque a pandemia nos pegou num momento extremamente frágil financeiramente. Nós tivemos uma série de situações. Eu falo que é aquele momento em que a água acaba e a caixa d'água está vazia. Vocês sabem como é que é isso? Então, você não tem nem a caixa d'água cheia. Você só tem a água do gasto. E eu digo que de 2020 para 2024, a minha confiança cresceu muito em Deus. Mas nessa situação de 2024, março de 2024 para cá,
a minha confiança em Deus deu um salto quântico. Uau! Porque é esse lugar de extrema dependência de Deus. Lugar que eu estou aprendendo a caminhar, e eu creio em nome de Jesus que você, nós, a igreja, nós filhos, precisamos aprender a caminhar nesse lugar, porque esse lugar, além de nos dar essa consciência, ele nos revela a grandiosidade do nosso Pai, a grandeza do nosso Deus, e o quão pequenos e insignificantes nós somos diante dele. Interessante que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez uma promessa para eles. Deus falou, eu vou levar vocês, eu vou dar a vocês uma terra prometida. Só que Deus, o que é interessante aqui, é que Deus não pegou o povo e levou ele direto para a terra prometida. Deus levou o povo para onde, gente? Para o deserto. Deus levou o povo para o deserto. Todo mundo queria que eles... todo mundo desejava ir para a terra prometida direto. Quantos aqui gostariam de ir direto para a terra prometida? Só eu? Só? Caramba, eu estou mal, viu? Eu estou precisando de... Eu acredito que todo mundo quer ir direto para a terra prometida. Todo mundo quer ser liberto do Egito e todo mundo quer chegar na terra prometida. Mas esse espaço... Nós estamos falando aí que entre sair do Egito e a terra prometida tem um deserto. Esse espaço, eu acredito que todo mundo gostaria de negar, gostaria de pular. Eu comecei dizendo para vocês que a minha oração é, Senhor, eu quero aprender a descansar em Ti. E o que eu estou dizendo para vocês é que o resultado disso, aprender a descansar em Deus, tem um processo. Entre a oração até eu aprender a descansar em Deus, tem um caminho que nós vamos trilhando com Deus, confiando nele, conhecendo Ele, para que a nossa confiança nele aumente e a gente aprenda a descansar. E eu digo para vocês que, como eu falei, o povo no deserto e nós aqui, e me incluo, eu gostaria muito de que fosse mais fácil. Deus, leva a gente logo, a terra já é nossa, nos dê. Só que uma coisa que eu tenho aprendido de Deus, aos longos dos meus anos com Deus, é que Deus, ele não trabalha do jeito que a gente deseja. E isso é frustrante. Deus não trabalha do jeito que a gente deseja. E nós sabermos disso é muito importante para nós. Porque isso evita frustrações, ressentimentos, amarguras, dores. Eu queria ler com vocês Deuteronômio 8, 2, 3. Esse praticamente é o tema que nós vamos... Esse é o versículo que nós vamos ler algumas vezes hoje. Deuteronômio 8, 2 diz assim: lembrem-se de que todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para o quê, gente? Humilhar vocês. Para pôr o quê, gente? Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem o quê? Que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O deserto, ele tem o poder de nos fazer entender quem Deus é e quem nós somos. Quem é a nossa fonte? Quando Deus fala aqui que nós não viveremos só de pão, mas de tudo que procede da boca dele, ele está dizendo para nós, olha,
Você não vive do seu trabalho, você não vive da sua força, você não vive da sua expertise, você não depende da sua inteligência, você não depende do seu talento, nada disso. Você não depende dos seus rendimentos financeiros, você não depende da sua família, mas você depende de toda a palavra que sai da minha boca. É dele que nós dependemos, é dele, é ele. É Ele. O deserto tem a função, a intenção de nos fazer reconhecer isso. O deserto tem a função, meus queridos, de nos fazer conhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Pequenez. Insignificância é melhor do que pequenez. Deuteronômio 8, 2, 3, deixa eu dizer para você, nós temos 4 desejos aqui, desejos de Deus. Primeiro, um desejo, que não está exatamente nesse versículo, mas no cenário bíblico geral. Primeiro, Deus queria tirar o povo do Egito, amém? Queria libertar o povo do Egito. Nós sabemos também que Deus fez uma promessa que queria levar o povo para a terra prometida. Mas esse versículo aqui me mostra mais 2 desejos de Deus. Além desses 2 que eu falei para vocês, me mostra que Deus tinha, primeiro, o desejo de fazer o povo dele se humilhar, ser humilhado. É estranho quando nós falamos assim, né? Mas é a Bíblia, esse é Deus. E nós precisamos saber quem Ele é. Aqui fala que Ele fez isso, Ele faz isso para nos humilhar com uma intenção, para nos destruir, para nos envergonhar. Não, essa humilhação de Deus, ela não é para destruição, mas ela é pedagógica. Ela nos ensina sobre Deus, ela nos ensina sobre quem Ele é e sobre quem nós somos. Quando nós pensamos em humilhação, nós pensamos nessa vergonha, nessa destruição. Não, meus queridos, essa humilhação aqui é para o nosso crescimento nele. O segundo desejo de Deus, eu vou voltar nesse, mas o segundo desejo de Deus é que Ele quer no deserto se revelar a nós. Quando Ele fala assim, eu deixei passar fome, vocês passaram fome, mas eu provi o maná, que nem vocês e nem os seus pais conheceram. Eu fiz maravilhas durante o deserto, eu manifestei o meu poder durante o deserto, para que vocês me conheçam, para que vocês me temam, e para que vocês saibam que eu sou Deus, e vocês são obras das minhas mãos. Nos humilhar. Sim, meus queridos, eu volto a dizer aqui para vocês, nós começamos falando que a minha oração e o que eu acredito que eu e você e a igreja, nós precisamos aprender a descansar em Deus. E descansar em Deus muitas vezes nos leva a esse lugar de deserto, onde nós vamos aprendendo que Deus é suficiente para nós. Que Ele nos basta. Que Ele nos basta. Salmo 115, 3. Salmo 115, 3 diz que Deus está nos céus fazendo o que lhe apraz. Tem outra versão que diz que Deus está nos céus fazendo o que lhe agrada. E às vezes esse versículo ele parece meio ofensivo. Ele te ofende, gente? Assim, como assim Deus está no céu fazendo o que Ele quer? Eu comecei falando para vocês assim, Deus ele não age do jeito que a gente quer. E esse versículo está dizendo que, olha, Deus está nos céus fazendo o que Ele apraz, não é do nosso jeito que Ele age. Nos levar para a terra prometida, nos levar para um lugar de descanso, vai nos custar essa caminhada. Vai nos custar esse deserto, essas provações, essas humilhações. Essas humilhações, elas servem, a Bíblia fala ali em Deuteronômio 8, 2, fala que essa humilhação é para que nós vejamos o que nós temos no nosso coração.
Deixa eu dizer para vocês, isso talvez seja a coisa mais importante. Quando eu sei o que está no meu coração, Deus quer que eu veja o que está no meu coração. Porque o que está no meu coração tem o poder de me aproximar dele ou de me distanciar dele. Quando eu estou no deserto e eu me sinto humilhada, desprovida de toda força, sem a autossuficiência, sem o poder, sem a influência, sem o dinheiro, sem o recurso, sem a saúde, com um casamento ruim, não sei de que mais formas, né? A gente pode estar no deserto, várias outras formas podem ser. Quando nós estamos nesse lugar, o nosso coração mostra o que tem dentro dele. Se ele tem arrogância, se ele tem orgulho, se ele tem medo. O medo de perder, ele mostra onde nós estamos apegados. O que você mais tem medo de perder, revela onde o seu coração está mais apegado. Talvez ocupando um espaço que não seja dele, mas seja de Deus. E o deserto serve para que a gente veja onde o nosso coração está. Para que isso seja tirado, para que Deus venha e nos encha dele, de quem ele é, do seu espírito. O deserto serve para tirar esses sentimentos do nosso coração. E então, ele vai nos encher com o Espírito Santo dele. Nos moldar a sua imagem e a semelhança. E é tudo que nós oramos. Nós oramos, Senhor, me torna a sua imagem e semelhança. Só que o processo é doloroso. O processo é esse. Durante o deserto, Deus, Ele quer limpar o nosso coração. Ele quer que nós mesmos saibamos o que tem lá. Os entulhos que estão no nosso coração. Meu filho casou. Tem alguns dias, cadê? Natasha e Benjamin. Tem 15 dias já? Tem? 14 dias e algumas horas. E aí, com a mudança dele, eu comecei a arrumar minha casa. E eu estou chocada com tanto de coisa que eu guardei esses anos todos. Eu estou chocada, estarrecida. Estarrecida. Tem essa palavra, né, gente? Ela é muito antiga, né? Para os adolescentes é assim, estou de boca aberta. Passada, meu bem. Com quanto de lixo eu acumulei, porque se eu não estava usando, se outro não usou, e olha que eu sempre dei coisas. Eu estou dizendo isso para vocês porque nós vamos carregando lixo no nosso coração sem perceber, queridos. Esses anos todos que eu fiquei acumulando coisas na minha casa, eu estou na igreja orando com consciência que eu tenho que dar, com consciência que... Mas estava lá, você não vai percebendo, vai acumulando. Mas quando chega um deserto na sua vida, quando chega uma mudança, um tempo em que você é provado, essas coisas vão saindo e você vai tendo a oportunidade de se livrar de cada uma delas, para que Deus te encha com o Espírito Santo dele. O deserto tem o poder de nos purificar. Nos purificar. É muito interessante porque eu falei para vocês sobre o Salmo 115. O Salmo 115, ele começa o versículo 1, ele fala: deem glórias a Deus, ao nome do Senhor vocês vão dar glória. Aí ele fala alguma coisa no 2 que eu não me lembro, e no 3 ele vem e fala: porque o nosso Deus, Ele está nos céus, fazendo o que Ele lhe apraz, o que Ele quer, outra versão diz. E sabe por que Deus pode fazer o que Ele quer? Porque Ele não precisa do nosso conselho. Ele não precisa da aprovação de ninguém, Ele não precisa da permissão de ninguém. E esse versículo eu amo, por quê? Porque ele está dizendo, olha, Deus não está ausente, Deus está nos céus, Deus está acima
acima de todas as coisas, governando soberanamente, mesmo que a sua vida esteja um caos, Ele está no governo da sua vida e de todas as coisas. Ele está nos céus, fazendo o que Ele quer, e Ele pode fazer. Sabe por que Ele pode fazer? Porque Ele é Deus. Foi Ele quem criou todas as coisas antes que elas existissem. Colossenses 1,16 diz que Deus criou todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Ele criou, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa do nosso conselho, Ele não precisa de agradar você, meu querido, não precisa de me agradar. Ele precisa cumprir os seus decretos, cumprir as suas determinações, o seu plano. E o plano dele para nós é bom, a vontade dele para nós é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele quer nos levar para a terra prometida. Eu amo a palavra Jeová. Em alguns versículos, quando Deus diz, eu sou o Senhor. Essa palavra é Jeová. Ie significa será. Ro significa é. Vá significa foi. Essa palavra em si determina Deus como eterno, como aquele que sempre existiu e que nunca terá fim. Jeová, aquele que é, aquele que será, aquele que foi, aquele que sempre existiu eternamente. Meus queridos, quando nós enxergamos a grandiosidade de Deus, nós conseguimos enxergar a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Tem um teólogo, eu procurei até um outro texto que eu acho lindo, mas eu não encontrei, eu trouxe esse. Ele diz assim, um teólogo que ele fala que os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem da sua insignificância, enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Nós só reconhecemos a nossa insignificância quando nós conseguimos enxergar a majestade, a grandiosidade, o poder, a supremacia, a soberania de Deus. Quanto mais nós enxergamos essa grandeza, e nós diante dele insignificantes, mais nós confiamos nele, mais nós entendemos o quanto dependemos dele, e mais nós podemos descansar nesse Deus e ficar livre da maldita ansiedade. O convite que eu faço para você é, vai estudar os atributos de Deus, vai conhecer novamente, talvez você já tenha estudado sobre isso há muito tempo atrás, comece a buscar sobre a majestade e a grandeza de Deus. Quanto mais eu vislumbro a grandeza de Deus, mais eu vejo quão pequeno e dependente eu sou dele. E quanto isso vai fluir dentro de mim, com paz, com descanso. Para terminar, eu vou falar do último desejo de Deus. Eu falei para vocês, aliás, deixa eu falar rapidamente sobre outro ponto que dá tempo. Quando nós falamos da nossa pequenez, Deus, Ele tem a intenção de que a gente saiba, no deserto Ele tem a intenção de nos fazer sabedores do quão insignificantes nós somos. Eu sei que nós somos cooperadores de Deus, filhos, nós temos toda a autoridade no nome de Jesus, mas quando eu me coloco diante de Deus, eu sou um ser finito com um Senhor infinito. Vamos ler Salmo 39, 4, 6. Salmo 39, 4, 6. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Meu querido, alguns palmos. A nossa vida tem a duração de alguns palmos.
comparado à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme, saudável, poderoso, grande que seja, isso é tudo pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. E em vão ele se inquieta, porque ele amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Tiago 4, diz que a nossa vida é como uma neblina que começa de dia e manhã e daqui a pouco ela se dissipa. Deus quer que nós, igreja, filhos dele, filhos comprados pelo sangue de Jesus, chamados para ser cooperadores dele, aqui nessa terra, para cumprir o plano dele aqui nessa terra. Ele quer que ele saiba da nossa insignificância. E isso nós aprendemos quando estamos num processo, muitas vezes, de deserto, de provação. Nós vemos Nabucodonosor, ele era um rei do Império Babilônico, e ele, Daniel 3, ele levanta uma estátua dele próprio, e ele diz assim, olha, todo mundo vai ter que se dobrar diante de mim. Ele é tão poderoso, tão grandioso, tão influente, ele vence todas as guerras, que ele começa a achar que ele é Deus. E ele fala, vocês vão passar, se dobrar diante de mim? Ainda fala, eu descobri isso essa semana, nunca tinha observado isso. E não é só se curvar não, ô caçula, do pessoal do louvor. É cantando, tocando flauta, símbolos, músicas. Ele começa a achar que ele é alguma coisa. Alguma coisa não, ele começa a achar que ele é Deus. Só que um belo dia, esse homem poderoso, ele tem um sonho. E ele começa a perguntar, ele se perturba com o sonho, e ele começa a chamar os adivinhos do reino dele, e nenhum adivinho sabe interpretar o sonho. Até que eles se lembram de Daniel tinha saído da fornalha já. Fala, Daniel, vem cá, interpreta o sonho para mim, você que tem o espírito dos deuses. Nabucodonosor diz. E Daniel chega lá, interpreta o sonho e fala, olha, rei, eu sinto te dizer, mas eu queria que esse sonho fosse para os seus inimigos, mas é para você. E aí o sonho de Nabucodonosor é simplesmente, ele vai perder todo o reino dele, toda a dignidade dele, ele fica louco, ele perde o juízo, ele fala que ele vai morar com os animais no campo. Mas Daniel fala para ele, depois de 7 períodos, você vai voltar a reinar. E eu quero só ler esse versículo com vocês, que está lá em Daniel 4, 24, 26. Olha o que Daniel diz para Nabucodonosor. Rei, o Senhor viverá deste modo, sem juízo, louco, sem influência, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Porém, o Senhor receberá de volta o seu reino, quando o Senhor aprender o que, meus queridos? Que os céus dominam. Quando o Senhor aprender que os céus dominam, então sim, você vai ter o seu reino restituído. Passaram-se 12 meses e o rei Nabucodonosor, ficou louco, maluco, foi morar com os animais. E a Bíblia nos diz que depois desses 7 períodos, Deus provavelmente limpou o coração desse homem. Ele não era judeu, mas naquele período ele tem um encontro com o Senhor. E ele reconhece. Vamos ler lá, para a gente encerrar. No Daniel 4, 34, 35. Passados 7 períodos de loucura, de humilhação, de perda,
ele tem um entendimento. Ele fala, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio, ele é eterno. E o seu reino se estende de geração em geração. Nabucodonosor entendeu que o domínio dele, humano, é perene. Perene não, ele é passageiro. Tem fim, é finito. Mas ele reconhece sim, que o domínio de Deus é de geração em geração. Passado esse tempo eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. E eu louvei, adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. E ele disse, seu é o domínio para sempre. Seu é o reino por todas as gerações. O tempo de deserto purificou aquele homem a ponto dele entender a grandiosidade de Deus. E dele entender a sua própria insignificância. Eu queria que você ficasse de pé. Deus Ele quer nos tirar do Egito. Ele quer nos dar a terra prometida. Ele tem a intenção de no caminho entre nos tirar do Egito e nos levar para a terra prometida, Ele tem a intenção de purificar o nosso coração e se revelar a nós. Ele primeiro purifica, Ele nos humilha, Ele mostra a sua grandeza, mostra quão insignificante nós somos. E depois a gente vê Ele falando lá naquele versículo de Deuteronômio 8. E aí Ele quer se revelar a nós com sinais, com prodígios, com o amor dEle, com a provisão dEle, com a fidelidade dEle nas nossas vidas. Ele quer prover o maná, Ele quer prover todas as coisas. Ele quer se tornar a nossa terra prometida. Ele é a nossa terra prometida. Números 18 fala, quando estão lá dividindo as terras para as tribos de Israel, Deus chega para os levitas e fala, vocês levitas, vocês não têm direito a nenhuma terra, sabe por quê? Vocês não precisam de nenhum quinhão de terra, vocês não precisam do pão para viver, vocês precisam é da minha presença. Eu sou a porção de vocês, eu sou a herança de vocês, vocês vão viver de tudo que sai da minha boca. Ele é a nossa porção. Meus queridos, Ele é a nossa porção. Ele é o suficiente para nós. E quando nós entendemos isso, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos dizer, Deus, eu estou cansada de batalhar, da minha força. Quando chega o deserto, as provações, ao invés de lutar contra aquilo, deixa eu dizer para você, se renda ao processo. Permita que Deus purifique o seu coração. Permita que Ele se revele a você. Eu, quando estava preparando essa palavra, eu falei, que palavra? Como é que eu vou chamar no final? Falar, quem quer orar? Pedir, Deus, tira o controle da minha vida. Deus, me leva a situações que eu vá depender do Senhor. Mas o Espírito Santo é quem vai falar com você, meu querido, não sou eu. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria dizer para você, sabe, queria que você nesse momento pudesse dizer para Deus, Senhor, principalmente se você é tão ansiosa, ansioso, preocupado, controlador, eu queria que você fizesse corajosamente essa oração. Senhor, me ensina a descansar no Senhor. Eu queria que você fizesse essa oração. Senhor, me leva a ver o quão dependente eu sou do Senhor, Pai, o quão grande o Senhor é e quão insignificante eu sou. Me leva, Pai, oh Deus, aumenta a minha confiança no Senhor para que eu possa descansar em Ti. Se você quer fazer essa oração ao Senhor nessa noite, eu
queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você se ajoelhasse e que você fizesse essa oração, mesmo que, talvez, provavelmente, nós vamos passar por momentos de falta de controle total, de sofrimento e de dor, Senhor, mas nós queremos, Pai, aprender a confiar nesse Deus tão soberano, tão grandioso, esse Deus que fala para nós que nós não somos órfãos, mas que nós podemos chamar o Senhor de Abba. Senhor, visita-nos, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a ser, Pai, filhos que descansam, Senhor, ó Deus, na palavra do Pai. Ó Deus, filhos que descansam, Senhor, na grandeza, Senhor, do Pai, do Abba. Ó Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, leva-nos, Pai, para esse lugar de descanso. Leva-nos, aumenta a nossa consciência do quanto dependemos do Senhor. Ó Deus, aumenta, Senhor, a nossa confiança em Ti, porque nós não queremos depender do nosso braço, da nossa força, da nossa inteligência, dos nossos recursos emocionais, financeiros. Nós queremos ser o povo, Senhor, ó Deus, que depende do Senhor. Ó Deus, Senhor, que o Senhor vai se revelar a nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, forja isso em nós. Move em nós, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, Espírito. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, Deus, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Deus, pelo seu amor, Deus, por cada um de nós. Obrigado, Deus, pelos teus processos, Deus, pela tua forma de agir. Que o Senhor tenha liberdade, Deus, de nos conduzir, Deus, conforme a tua mão preferir. Nós abrimos mão, Deus, do nosso jeito, abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão, Deus, do nosso querer, e nos colocamos, Deus, submissos, Deus, sujeitos à tua vontade, Deus. Cumpre a tua vontade em nossas vidas. A tua vontade é melhor, o teu desejo é melhor, os teus pensamentos são mais altos, Deus. Hoje nós nos submetemos, Deus, ao teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Imprime, Deus, essa palavra nos nossos corações, que nós saímos aqui diferentes, mudados, transformados, uma nova mentalidade, Deus, uma nova forma de conduzir a nossa vida, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém e amém, amém. Já vou orar por você. Eu queria que você sentasse durante alguns breves minutinhos. A nossa igreja, graças a Deus, nós temos andado em vitória. Deus tem sido fiel, Deus tem suprido várias das nossas necessidades. Deus realmente tem sido realmente um Deus
amoroso conosco. Nós estamos numa campanha chamada Avançando por Amor. Você que tem acompanhado a nossa igreja no último mês, você tem realmente acompanhado, tem visto o que tem acontecido na nossa igreja. E graças a Deus, Deus tem sido fiel. Bota, por favor, para mim, a nossa apresentação. Ótimo. Eu queria dar uma breve prestação de contas. Como é que nós vamos funcionar hoje? Eu queria fazer um pouquinho diferente para a gente ganhar tempo. Nossa equipe toda não vai estar aqui, mas ela vai distribuir envelopes para vocês. Cadê a nossa equipe? A nossa equipe vai estar... Isso, obrigado. A nossa equipe vai estar ali para distribuir envelopes daqui a pouquinho. Então vamos lá, queria só apresentar para vocês o que Deus tem feito. Vamos lá, prossegue para mim, por favor. Pode prosseguir. Então, como vocês sabem, nós estamos construindo mais salas para os nossos alunos, para os nossos cursos, para as nossas diversas necessidades, como Arena Kids, Teams, né, principalmente no quesito auditório, todos os nossos eventos. Nós estamos montando salas aqui também, graças a Deus já temos 2 salas bem encaminhadas aqui. Então nós estamos realmente criando soluções para que nós possamos atender mais pessoas aqui na igreja. E nós temos uma meta que nós colocamos como desafio de R$300 mil. Esse é o valor que nós tínhamos para fazer uma série de incrementos, equipar todas as salas e coisas do tipo. E Deus tem sido bondoso. Segue para mim, por favor. Próximo slide. Isso. Então a gente tinha um desafio de R$300 mil. Pensamos em quê? Em dividir entre os membros da nossa igreja, para que nós pudéssemos alcançar cotas, 300 cotas de R$1.000 cada. Existem pessoas que deram R$1.000. Nós somos eternamente gratos a essas pessoas. Existem pessoas que, de repente, ajudaram com 500, outras ajudaram com 200. Hoje, até pessoas ajudaram com R$50, com R$20. Amém. Cada um dá de acordo com a sua fé, com aquilo que pode fazer, né? A gente utilizando, crendo que realmente você está dando o seu melhor, como se fosse para o Senhor. E nós, graças à ajuda de todas essas pessoas, nós alcançamos esse montante de valor. Passa aí, por favor. Nós já temos hoje, então, 50,89% do valor total, 152.670. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Então, com um mês de campanha, nós temos alcançado esse valor, né? E com isso, nós podemos andar bastante. E eu queria convidar você. Na verdade, não é um convite, é uma convocação, porque nós acreditamos que essa aqui é uma família para você pertencer, então essa aqui é a sua casa. Não adianta você vir para a igreja, só conhecer esse salão aqui, o nosso hall. Você precisa conhecer o nosso andar superior. Se você for lá, você vai ver todas as nossas salas em obra, você vai ver tudo aquilo que está acontecendo, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Todo mundo que vai lá fica assim, nossa, eu não sabia que era tão grande, nossa, eu não sabia que tinha tantas salas, não sabia tantas coisas legais que estão acontecendo lá em cima. Então vá lá, você faz parte desse movimento. Queria realmente convidar você. Tem um vídeo muito breve, que eu queria só dar um gostinho do que tem lá em cima, para vocês verem parte do que Deus está fazendo. Então, por favor, passa aquele vídeo brevezinho das nossas salas, já com as nossas divisões, com aquilo que a gente está fazendo lá. Isso. Então, essa aí é uma das salas. Nós temos, como essa aí, só como essa, nós temos 6 novas salas que nós fizemos. Olha lá. Isso aí foram os vândalos que passaram e picharam. Brincadeira, foram os nossos adolescentes que fizeram essa arte, mas a gente também já estava arrumando. Esse é o nosso auditório. Já tem um espaço para encaixar as nossas televisões, que são televisões de 75 polegadas que nós já colocamos, e a gente instala essa semana. A gente realmente, você pode aplaudir o Senhor por isso. Grande coisa que tem acontecido lá. Isso tudo foi um vídeo muito curtinho que o nosso querido Hugão fez. Ele poderia colocar vários minutos, mas botou só alguns segundinhos para que você possa ir lá e ver em loco o que está acontecendo. E eu queria hoje realmente falar para você. De repente você já ajudou no mês passado, agora nós temos novos compromissos, a gente não pode parar na metade, nós temos que avançar, nós temos que crescer. E eu queria realmente que você pudesse falar com Deus agora. Falar assim, Deus, como é que eu posso ajudar a igreja a avançar? Como é que eu posso realmente fazer parte desse movimento, Deus? Como é que eu posso, Deus, realmente ser um contribuidor, alguém que contribui nesse momento de crescimento, de expansão da nossa igreja? Porque você não pensa simplesmente em valores financeiros, mas que você pensa que você, ao contribuir aqui, você está contribuindo na eternidade, para que novas vidas sejam impactadas, para que realmente novas vidas sejam treinadas, que as nossas novas gerações sejam realmente transformadas aqui nessa igreja. Então hoje, eu queria que você passa o próximo slide aí,
você já deve conhecer esse Pix aqui, é o Pix da nossa construção, é o pix@sararecreio.com.br, onde que você pode fazer a sua oferta através desse Pix. Tenho certeza que Deus vai abençoar você. Então você anota esse Pix, faz sua oferta, pode inclusive fazer agora. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, que nós estamos realmente mostrando as nossas atualizações. E essa semana eu passarei uma lista de itens que estão faltando para equiparmos o nosso auditório. Então tem itens desde R$100, alguns mais caros, mas são itens que realmente eu falava, eu quero esse, a gente realmente fechar o nosso kit de peças que nós precisamos para equipar o nosso auditório, para que estejam acontecendo cultos, reuniões menores e coisa do tipo com uma qualidade excelente. Essa semana nós já colocamos lá as nossas persianas. Essa semana nós estaremos realmente dando uma repaginada e os cultos dos teens já vai ser sensacional. Padrão FIFA dessa vez, tá? Então volta para o nosso Pix, e você também quer contribuir com o cartão de crédito, a nossa maquininha está ali com a nossa querida Andréia, e você pode se dirigir ali ao final para fazer a sua oferta, caso você queira fazer com cartão de crédito, dividindo em quantas vezes você precisar. Amém? Fique em pé onde você está. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele tem sido bondoso. Deus tem sido fiel à nossa igreja, sido fiel à nossa casa. Então, à medida que Deus falar com você, Deus está falando contigo, não saia daqui sem fazer a sua oferta, sem ajudar a gente a avançar, sem ajudar a gente a crescer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. Estarei abençoando você, encerrando esse momento. E se Deus está tocando o seu coração, se dirija ali para fazer a sua oferta, em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela sua bondade, pela tua fidelidade, pelo seu amor. Obrigado, Deus, por essa palavra, Deus. Obrigado por esse louvor. Obrigado por aquilo que nós recebemos de Ti. Obrigado pela Sua presença, Deus, que sempre se manifesta, Deus, quando nós nos reunimos aqui. Obrigado, Deus, porque com certeza vidas foram tocadas, vidas foram transformadas, Deus. Nós podemos sentir isso nesse ambiente. Nós Te louvamos por isso, porque o Senhor está aqui. Obrigado por essa campanha, Deus, que o Senhor tem feito a nossa igreja avançar, a nossa igreja crescer. Nós não vamos parar, Deus, enquanto não cumprirmos tudo aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Abençoa-nos nisso, Deus, que o Senhor supra, Deus, a gente, supra cada pessoa que ofertou, surpreenda-os com o seu amor, surpreenda-os, Deus, com a sua bondade, Deus, que nós possamos ver, Deus, a tua provisão atingindo cada casa, cada trabalho, em nome de Jesus. E hoje eu quero abençoar você, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz, paz com Deus, vai experimentar paz de Deus e vai ter paz com os homens também. Nessa semana você vai experimentar a proteção sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Ainda que o inimigo queira tocar você, ele não vai poder. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Essa igreja ora por você, nós estamos orando pela sua vida. O sangue de Jesus cobre você, sua casa, seus bens e aqueles que você ama. E porque você tem semeado na presença do Senhor, eu quero ouvir de você, como é que vai ser a sua colheita? Gente, pode ser melhor. Como será a sua colheita? Aleluia. Abençoo você então com essa colheita sobrenatural. Abençoo você, sua vida essa semana. Vá para a melhor semana da sua vida. Seja uma bênção na vida de várias pessoas. Nós enviamos você para isso. E até terça-feira à noite, nosso culto da fé. Deus te abençoe.